E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Nayara, esse é o canal do blog Dignidade Não Cabe Aqui. Hoje eu vim falar de um livro muito surpreendente, de um autor com quem eu tenho uma relação meio complicada, mas que acho que ganhou alguns pontos no meu conceito. O livro de hoje é De Profundis e o autor é o Oscar Wilde. Se vocês observarem a quantidade de flags que eu coloquei nesse livro, vocês vão entender que sim, eu gostei muito dele e que sim, ele me trouxe muitas reflexões. Como eu disse, eu tenho uma relação meio complicada com Oscar Wilde, não é nem que eu não goste dele. Eu li o Retrato de Dorian Gray, quero até reler depois dessa minha mudança, digamos assim, de impressão. Na verdade, dessa mudança de peso, né, na balança, gosto ou não gosto do Oscar Wilde. Porque eu li os contos dele, e olha que eu sou apaixonada por contos, e eu não gostei muito, assim, não rolou uma identificação muito grande entre a história que ele traz, as histórias que ele trouxe, e o meu gosto. Eu tenho um gosto bastante eclético, mas eu sei lá, achei em alguns momentos até meio, como é que eu poderia dizer, meio bobos. Parece pretensioso dizer que você achou alguma história de Oscar Wilde boba, mas a sensação que eu tive foi essa, de que alguns contos eram meio pueris, meio sem graça, sem sal nem pimenta. Não gostei. Li para terminar de ler o livrinho, que era fininho e que levou uma eternidade para ser lido, e mesmo assim terminei dizendo, ufa, finalmente acabou. Mas aí eu sorteei na TBR Box o De Profundis. Fiquei muito preocupada se eu ia achar enfadonha essa leitura, porque afinal de contas esse livro todo, que tem quase 200 páginas, é uma carta. Aí eu pensei, esse cara escreveu uma carta desse tamanho, ai meu Deus, uma carta enorme, Oscar Wilde, eu vou ficar com sono no meio da leitura. Mas surpreendentemente não foi isso que aconteceu. Eu gostei muito desse livro, achei muito curioso, muito curiosa a forma de reflexão do Oscar Wilde. Entendi agora, assim, fez sentido pra mim essa genialidade atribuída a ele, né, que eu não senti no Retrato de Dorian Gray, apesar de gostar daquele livro. Não é o meu livro da vida, mas eu gosto do livro, entendo, assim, acho a metáfora linda, acho várias passagens belíssimas e por isso eu quero reler, porque aqui eu consegui entender melhor essa genialidade do Oscar Wilde. O que fala esse livro? Bom, em um dado momento de sua vida, Oscar Wilde passou por um processo pela relação homossexual que ele manteve com o Alfred Douglas, que é conhecido como Boyce. Na verdade, esse processo era muito mais complicado do que isso. Havia uma relação difícil entre o Boyce e o pai, e aí tinha uma relação de amor e ódio, uma vingança, uma picuinha e tal. E o Oscar Wilde acabou entrando nesse navio, não vou dizer de gaiato, porque ele estava vendo que o negócio ia dar errado, mas estava se enfiando, né, do mesmo jeito. Mas, de algum modo, ele entrou nessa relação doentia entre pai e filho e acabou levando a pior, porque ele foi condenado a ficar preso e, se não me engano, trabalhos forçados também, durante 2 anos na prisão de Reading. Foi nesse período que ele, muito triste, muito deprimido inicialmente, mas depois conseguindo dar uma nova configuração à sua vida, escreveu a De Profundis, que significa das profundezas, né, uma expressão em latim, em que ele faz toda uma recapitulação da relação que ele teve com Boyce, do reflexo que essa relação teve na vida dele, e de várias considerações, muito aprendizado que ele teve a partir tanto da relação com Boyce, quanto dessa vivência na prisão. O que é que eu posso dizer sobre a leitura? É uma leitura muito fácil, no sentido de muito fluida, muito gostosa. Realmente você sente que está lendo uma carta, né? E é como se o Oscar Wilde tivesse escrito para você e você estivesse degustando aquela carta. Tem algumas passagens menos interessantes, digamos assim. Tem outras passagens extremamente instigantes e excitantes e você não consegue parar de ler. A parte em que ele discute a religião, a religiosidade, a figura de Jesus Cristo é linda, 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 linda. A despeito do fato dele acreditar ou não em Deus, ou a despeito do fato de você, que vai ler, acreditar ou não em Deus, acreditar ou não em Jesus, ter ou não uma religião. As considerações que ele faz, os questionamentos que ele faz e a análise que ele faz de Jesus Cristo enquanto figura política, digamos assim, né, enquanto um personagem, essas reflexões são muito interessantes, são muito ricas e são muito bonitas. Eu fiz várias marcações aqui de passagens reflexivas em que ele fala sobre o ódio, sobre a arte, sobre a beleza, sobre a superficialidade, e ele diz que o defeito supremo é a superficialidade. Ele fala muito e acho interessante que nessa carta ele não se ressente de ter mantido uma relação com Boyce e por isso ter sido preso.
né? Ele não se ressente da prisão em si. Ele se ressente do quão danosa essa relação com Bowles foi para a própria arte. Porque para ele, a paixão máxima, assim, o que estava no topo dos interesses da vida dele era a arte. Era a escrita dele. E essa relação com Bowles minou muito essa escrita, porque ele não conseguia ter concentração, ele não conseguia se dedicar à arte como ele acha que deveria ter se dedicado. Então, o mais interessante que eu acho, uma das coisas mais interessantes que eu acho nessa carta, é essa constatação que ele faz, que o pesar dele, aliás, essa constatação que nós podemos fazer, que o pesar dele maior não é por ter sido preso por 2 anos, não é por ter perdido todo o dinheiro, por ter se separado da mulher, por ter perdido o contato com o filho mais velho, Cyril, que era a paixão da vida dele. O maior sofrimento dele aqui é a degradação que a arte dele sofreu a partir do momento em que ele desviou completamente o interesse dessa arte, tirou essa arte do local de destaque pela relação com Bowles. Isso é muito bacana. Outra coisa interessante é que essa carta faz parte daquele rol de cartas escritas, mas nunca enviadas. O destinatário, ou seja, Bowles, só veio a ter conhecimento dessa carta em 1905, quando o responsável pelas publicações do Wilde publicou essa carta, e ele já havia morrido, o Wilde havia morrido já em 1900. Ele morreu muito jovem, ele nasceu em Deixa eu dar uma olhadinha, dar uma pescada aqui. Wilde nasceu em 1854 e morreu em 1900, ou seja, ele morreu com 46 anos apenas, né? É muito pouco. Para aquela época não era tão pouco assim, digamos, né? Mas para hoje é muito pouco. E a gente fica imaginando que ele teria produzido mais se tivesse tido tempo, embora a produção dele tenha sido significativa, né? É isso. É uma leitura muito bacana, muito gostosa. Se eu, que tinha uma relação estranha com Oscar Wilde, gostei muito, aproveitei bastante, imagine quem é fã, acho que vai ficar deliciado com De Profundis. Essa foi a leitura de hoje, logo mais eu volto com outras resenhas sobre outras leituras e as minhas impressões. Um beijo, até mais, tchau!